Um estudo em vermelho capítulo 3. O mistério de Lauristo Gartas. Confesso que fiquei absolutamente perplexo com aquela nova prova da natureza prática das teorias de meu companheiro. Meu respeito por sua capacidade analítica aumentou de maneira considerável. Mesmo assim, eu ainda nutria a secreta desconfiança de que tudo não passasse de um episódio previamente combinado com o objetivo de me deixar deslumbrado, embora não pudesse compreender qual a sua intenção ao enganar-me daquele jeito. Quando olhei para Holmes, ele terminara de ler a nota e seus olhos haviam adquirido aquela expressão opaca e distante que indicava abstração mental. Diabo, como conseguiu deduzir aquilo? Perguntei. Deduzir o quê? Replicou ele, com petulância. Ora, que o homem era sargento reformado da Marinha. Agora não tenho tempo para futilidades, respondeu com rispidez. Depois, acrescentou com um sorriso. Desculpe-me o modo rude. Você interrompeu o fio dos meus pensamentos, mas talvez até seja melhor assim. Então, não conseguiu perceber que aquele homem era um sargento da Marinha? De modo algum. Foi mais fácil descobrir isso do que explicar como eu sei. Se lhe pedirem para provar que 2 e 2 são 4, você talvez encontre alguma dificuldade, embora tenha certeza disso. Mesmo quando aquele homem estava do outro lado da rua, pude ver uma grande âncora azul tatuada no dorso de sua mão. Isso indicava alguma ligação com o mar. Ele tinha uma postura militar, além disso, usava as suíças próprias da Marinha. Tínhamos, então, um marinheiro. Notava-se nele um certo ar de importância, de quem está acostumado a comandar. Você deve ter notado o modo como ele movia a cabeça e manejava a bengala. Além disso, seu rosto era o de um homem resoluto, respeitável e maduro, um conjunto de características que me levou a acreditar que ele fora um sargento da Marinha. Incrível! Exclamei. Corriqueiro, disse Holmes, embora, pela sua expressão, eu percebesse que ele tinha ficado satisfeito com minha visível surpresa e admiração. Ainda há pouco eu lhe dizia que não há mais criminosos. Tudo indica que eu estava enganado. Veja isto. Estendeu-me a carta que acabara de receber do mensageiro. Oh! Exclamei, assim que corri os olhos por ela. Isto é terrível. Parece um tanto fora do comum, ele observou calmamente. Poderia lê-la para mim em voz alta. Esta é a carta que li para ele. Prezado Sr. Sherlock Holmes, esta noite houve uma grave ocorrência no 3 de Lauriston Gardens, nas proximidades da Bristol Road. Por volta de 2 da madrugada, nosso policial de ronda avistou luz nesse endereço. Como a casa estava vazia, desconfiou que havia algo errado. A porta estava aberta e, na sala da frente, sem nenhuma mobília, ele se deparou com o cadáver de um cavalheiro, bem vestido e tendo em um dos bolsos cartões de visita em nome de Enoch J. Dreber, Cleveland, Ohio. Não houve roubo e não há nenhuma pista sobre a maneira como o homem morreu. Existem marcas de sangue na sala, embora o corpo não apresente nenhum ferimento. Não imaginamos o que ele teria ido fazer naquela casa desabitada. Aliás, o caso todo é um enigma. Se puder ir até lá, a qualquer hora antes do meio-dia, irá encontrar-me. Deixei tudo tal como estava, até ter notícias suas. Se não puder vir, enviarei maiores detalhes e ficarei imensamente grato pela gentileza de sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Gregson é o homem mais esperto da Scotland Yard, observou o meu amigo. Ele e Lestrade são os únicos que têm valor, em meio a um punhado bem competentes. Ambos são rápidos e decididos, mas convencionais, terrivelmente convencionais. Por outro lado, há uma grande rivalidade entre eles e são ciumentos como duas beldades profissionais. A coisa promete ser divertida, se Gregson e Lestrade forem designados para o caso. Era espantosa a calma com que ele murmurava aquilo. Sem dúvida, não há um momento a perder. Exclamei. Desço e chamo um coche para você. Ainda não tenho certeza se irei ou não. Sou o sujeito mais incuravelmente preguiçoso que já houve neste mundo, embora possa ser bastante ativo quando estou disposto a isso. Ora, mas esta é justamente a oportunidade que esperava. Meu caro amigo, que diferença faz para mim? Supondo-se que eu resolva todo o caso, pode ter certeza de que o crédito será todo de Gregson, Lestrade dizia. É isto que acontece quando não se é um investigador oficial. Bem, mas ele pede a sua ajuda. É verdade.
No fundo, sabe que sou superior a ele e reconhece o fato, mas seria capaz de cortar a língua antes de admiti-lo a mais alguém. Enfim, sempre podemos ir e dar uma espiada por lá. Trabalharei à minha maneira, sem ajuda. Se não conseguir nada, pelo menos rirei deles. Vamos. Enfiou o sobretudo e passou a movimentar-se de uma maneira que indicava que a apatia de antes fora substituída por um acesso de energia. Pegue o seu chapéu, disse. Quer que eu vá também? Perguntei. Sim, caso não tenha nada melhor para fazer. 1 minuto depois, estávamos em um cabriolé, rodando a toda a velocidade para Bristol Road. Fazia uma manhã nublada e nevoenta. Um véu acastanhado pairava acima dos telhados, parecendo o reflexo das ruas lamacentas. Meu companheiro estava na melhor disposição de ano, tagarelando sobre violinos de Cremona e a diferença entre um Stradivarius e um Amati. Quanto a mim, permanecia calado, porque o mau tempo e o assunto melancólico em que estávamos envolvidos me deixavam deprimido. Você não me parece nada preocupado com o caso que tem pela frente, falei por fim, interrompendo a explanação musical de Holmes. Por enquanto, ainda não dispomos de dados, ele respondeu. É um erro capital formular teorias antes de contarmos com todos os indícios. Pode prejudicar o raciocínio. Em pouco tempo terá os seus dados, observei, apontando com o dedo. Esta é a Bristol Road, se não me engano, aquela é a casa. Tem razão. Pare, cocheiro, pare. Ainda estávamos a uns 100 metros de distância, mas ele insistiu em descer ali mesmo, de modo que fizemos a pé o resto do trajeto. O número 3 de Lauriston Gardens tinha uma aparência agourenta e ameaçadora. Era uma das 4 casas que ficavam um pouco recuadas da rua, sendo 2 ocupadas e 2 vazias. A última espiava para fora através de 3 filas de janelas tristes e abandonadas, com uma aparência vaga e opaca, a não ser pelos cartazes de aluga-se, que surgiam aqui e ali, como cataratas sob as vidraças encardidas. Havia um pequeno jardim salpicado de plantas raquíticas entre cada uma das casas e a rua, e era cortado por um estreito caminho amarelado, parecendo ser uma mistura de saibro e argila. Tudo ali estava lamacento, por causa da chuva que caíra durante a noite. O jardim era circundado por uma parede de tijolos com mais ou menos 1 metro de altura, encimada por grades de madeira. Nessa parede, estava recostado um policial robusto, cercado por um pequeno grupo de desocupados, todos esticando o pescoço e aguçando os olhos, na vã esperança de um vislumbre do que acontecia no interior. Imaginei que Sherlock Holmes entraria imediatamente na casa, para atirar-se ao estudo do mistério. Entretanto, nada parecia mais distante de sua intenção. Com ar despreocupado que, em vista das circunstâncias, me parecia próximo à afetação, ele caminhou de um lado para outro pela calçada, fitando o chão com expressão absorta, depois o céu, as casas opostas e a linha das grades sobre os muros. Terminada a sua inspeção, ele começou a andar lentamente pelo caminho do jardim, ou melhor, pelo gramado vizinho, de olhos pregados no chão. Parou 2 vezes e ouvi sorrir uma vez, ouvindo também soltar uma exclamação satisfeita. Havia muitas marcas de pegadas impressas no terreno molhado e argiloso, mas como os policiais já tinham ido e vindo por ali, não pude imaginar como meu companheiro poderia descobrir uma pista no local. De qualquer modo, já que tivera provas tão extraordinárias da rapidez de seus dotes perceptivos, acreditava que ele conseguiria distinguir muitas coisas que para mim eram invisíveis. À entrada da casa, fomos recebidos por um homem alto e claro, de pele alva e cabelos muito louros, com um caderno de notas na mão, que se precipitou ao encontro de Holmes, apertando-lhe a mão efusivamente. Foi muita gentileza ter vindo, disse ele. Nada foi tocado ainda, exceto aqui fora, replicou meu companheiro, apontando para o caminho no jardim. Se uma manada de búfalos tivesse passado por ali, a confusão não seria pior. Mas imagino que já havia tirado suas conclusões, Gregson, antes de permitir que isso acontecesse. Fiquei muito ocupado dentro da casa, respondeu o detetive, evasivamente. Meu colega, o Sr. Lestrade, também está aqui. Esperava que ele cuidasse dessa parte. Holmes fitou-me de esguelha e ergueu as sobrancelhas sardonicamente. Se 2 homens como você e Lestrade já estão na pista, não resta muita coisa para um terceiro fazer, disse. Gregson esfregou as mãos, satisfeito consigo mesmo.
Creio que já fizemos tudo o que era necessário, respondeu. De qualquer modo, é um caso estranho e sei o quanto aprecia o gênero. Veio para cá de cabriolé? Perguntou Sherlock Holmes. Não. Nem Lestrade? Também não. Então, vamos dar uma espiada na sala. Com esta observação inconsequente, ele entrou na casa em largas passadas, seguido por Gregson, cujas feições exprimiam espanto. Um corredor curto, de assoalho nu e empoeirado, levava à cozinha e às dependências de serviço. Duas portas se abriam para ele, uma à direita e outra à esquerda. Era evidente que uma delas ficara fechada por muitas semanas. A outra dava para a sala de jantar, o aposento onde ocorrerá um misterioso fato. Holmes entrou e eu o segui, com o coração apertado por aquela sensação que a presença da morte inspira. Era uma grande sala quadrada, que parecia ainda maior pela ausência de móveis. As paredes estavam forradas com um papel vulgar e espalhafatoso, manchado de bolor em vários lugares e com enormes tiras rasgadas, aqui e ali, penduradas e expondo o reboco amarelado. Do lado oposto à porta havia uma lareira vistosa, com um consolo que imitava mármore branco. A um canto desse consolo, da lareira via-se um toco de vela vermelha. A única janela estava tão suja que só deixava penetrar uma claridade opaca e incerta, que emprestava a tudo uma tonalidade acinzentada, acentuada pela espessa camada de poeira que cobria todo o aposento. Foi mais tarde que notei esses detalhes. Naquele momento, minha atenção concentrava-se na figura imóvel e macabra estendida nas tábuas do assoalho, com os olhos abertos e sem vida fitando o teto desbotado. O homem devia ter uns 43 ou 44 anos, era de estatura mediana, tinha ombros largos, cabelos negros e anelados, a barba curta e hirsuta. Trajava fraque e colete de tecido grosso e de boa qualidade, calças claras, e tinha punhos e colarinho imaculadamente alvos. No chão, a seu lado, havia uma cartola, bem escovada e em bom estado. Ele tinha as mãos crispadas e os braços abertos, mas as pernas estavam torcidas, dando a impressão de que sua agonia fora extremamente penosa. Em seu rosto rígido estampava-se uma expressão de horror, e também de ódio, segundo me pareceu, como jamais vi em um semblante humano. Aquela contorção malévola e terrível, juntamente com a testa baixa, o nariz chato e o queixo proeminente, davam ao rosto uma singular aparência simiesca, acentuada pela postura torcida e pouco natural. Eu já vi a morte em formas variadas, porém nunca com um aspecto tão medonho como naquela sala sombria e sinistra, que dava para uma das principais artérias da Londres suburbana. Esbulho e com seu ar de furão, Lestrade estava parado junto à porta e cumprimentou-nos, a mim e a meu companheiro. Este caso vai dar o que falar, observou ele. Supera tudo o que já vi, e note-se que não sou calouro. Nenhuma pista? Perguntou Gregson. Absolutamente nada, respondeu Lestrade. Sherlock Holmes chegou perto do corpo e, ajoelhando-se, examinou-o atentamente. Tem certeza de que não há ferimentos? Perguntou, apontando para as numerosas gotas e salpicos de sangue espalhados em torno. Plena certeza, exclamaram os dois detetives. Sendo assim, é evidente que este sangue veio de uma segunda pessoa, presumivelmente o assassino, se é que houve assassinato. Isto me faz lembrar as circunstâncias da morte de Van Jansen, em Utrecht, em 1834. Lembra-se do caso, Gregson? Não, senhor. Pois procure ler, realmente, deveria lê-lo. Não há nada de novo sob o sol. Tudo já aconteceu antes. Enquanto falava, seus dedos ágeis lavam daqui para ali, por todos os cantos, apalpando, pressionando, desabotoando e examinando, tendo nos olhos aquela mesma expressão absorta que já mencionei. Conduziu o exame com tal rapidez que dificilmente alguém perceberia a minúcia com que o fazia. Por fim, cheirou os lábios do morto e depois olhou as solas de suas botas de couro. Não o removeram do lugar? Perguntou. Apenas o suficiente para que o examinássemos. Então, podem levá-lo agora para o necrotério, disse Holmes. Não há mais nada para se examinar. Gregson tinha uma padiola e 4 homens ali perto. A um chamado seu, os padioleiros entraram na sala e retiraram o morto. Quando o corpo foi erguido, um anel caiu no chão, tilintando, e rolou pelo assoalho. Lestrade apanhou e olhou para ele com ar de mistério. Uma mulher esteve aqui, exclamou. Isto é uma aliança de mulher. Ao falar, exibiu a aliança na palma da mão.
Juntamo-nos em torno dele e fitamos o anel. Não havia dúvida de que aquele aro singelo de ouro já havia adornado o dedo de uma noiva. Isto complica as coisas, comentou Gregson. E, sabe Deus como já estavam complicadas. Tem certeza de que isto não as simplifica? Observou Holmes. Nada descobriremos ficando aqui a contemplar a aliança. O que encontrou nos bolsos do homem? Temos tudo aqui, disse Gregson, apontando para alguns objetos amontoados sobre um dos últimos degraus da escada. O relógio de ouro, no 97.163, da Casa Barraud, de Londres. Uma corrente do relógio, pesada e de ouro maciço. Um anel de ouro com símbolo maçônico. Um alfinete de gravata de ouro, no formato de uma cabeça de bulldog, com olhos de rubis. Uma carteira em couro da Rússia, contendo cartões de visitas de Enoch J. Dreber, de Cleveland, correspondentes às iniciais EJD na roupa de baixo. Nenhuma carteira de notas, mas dinheiro trocado nos bolsos, totalizando 7 libras e 13 xelins. Uma edição de bolso do Decameron, de Boccaccio, com o nome de Joseph Stangerson na primeira folha em branco. 2 cartas, uma endereçada a E.J. Dreber e outra a Joseph Stangerson. Para que endereço? American Exchange, Strand, Londres, para serem entregues quando procuradas pelos destinatários. Ambas foram enviadas pela Guion Steamship Company e falam sobre a partida de seus barcos de Liverpool. É evidente que o infeliz estava prestes a voltar para Nova York. Investigou o homem chamado Stangerson? Imediatamente, senhor, disse Gregson. Fiz publicar anúncios em todos os jornais. Enviei um de meus homens ao American Exchange, mas ele ainda não voltou. Pediu informações a Cleveland. Telegrafamos para lá esta manhã. O que disse? Apenas detalhamos as circunstâncias, acrescentando que ficaríamos gratos por qualquer informação que nos ajudasse. Não solicitou detalhes sobre algum ponto específico que considerasse importante. Pedi informações sobre Stangerson. Nada mais. Não existe nenhuma circunstância que sirva de base para este caso. Pretende telegrafar novamente? Já disse tudo o que tinha a dizer, respondeu. Gregson notou ofendido. Sherlock Holmes riu para si mesmo, e parecia prestes a fazer algum comentário, quando Lestrade, que ficara na sala da frente enquanto conversávamos no corredor, reapareceu em cena, esfregando as mãos de um jeito pomposo e satisfeito. Senhor Gregson, disse, acabo de fazer uma descoberta da maior importância, algo que passaria despercebido se eu não tivesse examinado as paredes cuidadosamente. Os olhos do homenzinho cintilavam enquanto ele falava e, evidentemente, mal continha a euforia por ter lavrado um tento contra o colega. Venham ver. Chamou, voltando alvoroçadamente à sala, cuja atmosfera parecia renovada após a remoção de seu macabro inquilino. Um momento. Fiquem onde estão. Riscou um fósforo na bota e o aproximou da parede. Vejam isto! Exclamou, triunfante. Já mencionei que o papel de parede estava rasgado e com as tiras penduradas em vários lugares. Naquele canto da sala, um bom pedaço se rasgará, deixando à mostra um quadrado amarelado de reboco áspero. Nesse espaço descoberto via-se uma única palavra, garatujada em letras de sangue: Rache. O que me diz disso? Perguntou o detetive, com o ar de um mestre de cerimônias, apresentando o espetáculo. Passou despercebido, porque ficava no canto mais escuro da sala, e ninguém pensou em examinar aqui. O assassino escreveu isto com o próprio sangue, dele ou dela. Notem a mancha que escorreu pela parede. De qualquer modo, afasta a hipótese de suicídio. Por que teria sido escolhido este canto? Eu lhes direi. Vejam aquela vela sob a lareira. Estava acesa no momento e, assim, este canto passou a ser a parte mais iluminada da sala. E, já que as descobriu, o que significam essas letras? Perguntou Gregson num tom desdenhoso. O que significam? Bem, certamente aqui seria escrito o nome Raquel, mas quem o escreveu deve ter sido interrompido antes de terminá-lo. Ouçam o que digo. Quando este caso for esclarecido, verão que uma mulher chamada Raquel está envolvida no assunto. Ria à vontade, Sr. Sherlock Holmes. Pode ser muito esperto e inteligente, mas depois de tudo encerrar, verá que o velho cão de caça se saiu muito melhor. Sinceramente, peço que me desculpe. Disse meu companheiro, que irritara o homenzinho com um acesso de riso.
Evidentemente, é o crédito de ser o primeiro a descobrir esse detalhe. Como disse, tudo indica que a palavra foi escrita pelo outro participante do mistério da noite passada. Ainda não tive tempo de examinar esta sala, mas, com a sua permissão, é o que farei agora. Enquanto falava, tirou do bolso uma fita métrica e uma grande lente de aumento redonda. Munido dos dois instrumentos, passou a caminhar rápida e silenciosamente pela sala, parando de vez em quando, ajoelhando-se algumas vezes e, em uma delas, estirando-se de bruços no assoalho. Estava tão absorto em sua atividade que parecia ter esquecido a nossa presença, porque falava baixinho o tempo todo consigo mesmo, soltando uma série de exclamações, resmungos, assobios e gritos sufocados de animação e esperança. Enquanto o observava, não pude deixar de compará-lo a um bem treinado cão de caça, quando anda de um lado para outro farejando a presa escondida, ganhando de ansiedade, até encontrar o rastro perdido. Holmes prosseguiu em sua pesquisa durante uns bons 20 minutos, medindo, com o maior cuidado, distâncias entre marcas totalmente invisíveis para mim, volta e meia, usando sua fita métrica nas paredes, de modo também incompreensível. Em um ponto, recolheu cuidadosamente um montículo de poeira acinzentada do chão, guardando tudo em um envelope. Por fim, examinou com a lente a palavra escrita na parede, verificando atentamente cada letra. Feito isto, pareceu dar-se por satisfeito, porque guardou a fita métrica e a lente no bolso. Dizem que o gênio consiste em uma capacidade infinita para o trabalho paciente, observou com um sorriso. Como definição é péssima, embora se aplique ao ofício de detetive. Grayson e Lestrade tinham observado as manobras de seu colega amador com muita curiosidade e certo desdém. Evidentemente, não percebiam que os mínimos gestos de Sherlock Holmes, algo que eu começava a compreender, tinham sempre alguma finalidade prática e definida. O que acha de tudo isto? Perguntaram os dois. Eu estaria lhes roubando os méritos do caso, se pretendesse ajudá-los, observou meu amigo. Conduziram-se tão bem até agora que seria lamentável a interferência de mais alguém. Havia um mundo de sarcasmo em suas palavras. Se me puserem a par de suas investigações, prosseguiu, terei o máximo prazer em ajudá-los como for possível. Nesse meio tempo, eu gostaria de falar com o policial que encontrou o corpo. Poderiam fornecer seu nome e endereço? Lestrade consultou seu caderno de notas. John Hansen disse: está de folga agora. Poderá encontrá-lo em Audley Court, 46, Kennington Park Gate. Holmes anotou o endereço. Vamos, doutor, disse para mim. Vamos falar com Hansen. Quero dizer-lhes uma coisa que talvez possa ajudá-los no caso, acrescentou, virando-se para os dois detetives. Aqui houve um homicídio e o assassino era um homem. Tem mais de 1,80 de altura, é relativamente novo, com pés pequenos para sua altura, usa botinas grosseiras, de bico quadrado, e fumava um charuto Trichinopoly. Chegou aqui com sua vítima em um cabriolé de 4 rodas, puxado por um cavalo com 3 ferraduras velhas e uma nova, na pata dianteira esquerda. Com toda a probabilidade, o assassino tem o rosto corado, e as unhas da mão direita são bastante compridas. Estes são apenas alguns detalhes, mas que podem ajudar. Lestrade e Grayson entreolharam-se com um sorriso de incredulidade. Se o homem foi assassinado, como aconteceu? Perguntou o primeiro. Veneno, disse Sherlock Holmes, lacônico. Caminhou para a porta. Mais uma coisa, Lestrade acrescentou, virando-se antes de sair. Rache quer dizer vingança em alemão. Portanto, não perca seu tempo procurando uma senhorita Raquel. Após este último disparo, Holmes afastou-se, deixando para trás os dois rivais boquiabertos.